Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Débora Chaves e você está assistindo o DDC. Quando nós pensamos em arquétipo, a gente precisa ter em mente um dos livros mais conhecidos do Jung sobre esse assunto, que é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Para falar sobre o inconsciente coletivo, eu teria que fazer um vídeo à parte, porque é um assunto muito mais extenso, muito mais denso, muito mais complexo. A gente vai abordar muito superficialmente aqui alguns temas que esse livro aborda. No livro, quando a gente tem o primeiro contato com a noção dos arquétipos, a gente tem contato também com uma grande mitologia, que é onde ele melhor se expressa através da história da humanidade. Na biologia, através da evolução, nós temos os comportamentos herdados a um nível instintivo, primitivo, e nos arquétipos, na história da humanidade, essa herança de comportamento, ela se expressa através da nossa cultura. Os arquétipos são herança imaterial e simbólica do inconsciente. Ele contém padrões que se repetem desde sempre e para sempre dentro da história da humanidade. É melhor racionalizado através de um meio criativo. É por isso que quando a gente tem contato com o arquétipo, ele frequentemente está expresso através de histórias como contos de fadas ou nos nossos próprios sonhos. A influência de um arquétipo na psique tem um efeito tão poderoso, tão fascinante, que ele tem um efeito chamado de luminoso, isso é, ele evoca uma quantidade grande de insights e emoções muito poderosas. O arquétipo, na sua essência, ele tem uma atitude que é neutra, isso é, ele tem potencialidades positivas e potencialidades negativas. No MBTI, às vezes a gente fala do arquétipo do INTJ, e quando a gente fala isso até de uma forma bastante vulgar, a gente quer dizer que o arquétipo é a interação daquelas 4 funções, seriam NITF, e a potencialidade positiva e negativa daquela interação. Quando a gente traz essa potencialidade para a realidade de um indivíduo, a gente sabe que isso se manifesta de uma forma muito mais específica e muito mais circunstancial. Então, o arquétipo, quando ele coincide com a nossa realidade, ele se manifesta na nossa realidade, ele vai se manifestar em episódios e de formas muito personalizadas. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um arquétipo específico dos principais arquétipos que o Jung criou, que se chama o arquétipo do mago. O mago, junto com o guerreiro, o amante e o rei, ele foi teorizado por um outro psicólogo junguiano, Robert Moore, como um dos 4 arquétipos do desenvolvimento da psique masculina. Enquanto arquétipo, o mago tem a potencialidade de adquirir o conhecimento e materializar, usar aquele conhecimento a favor dos planos, das visões, enfim, da vontade dele, para alterar tanto a realidade interna como a sua realidade externa. Diferente de um outro arquétipo também muito conhecido do Jung, chamado sábio, o mago utiliza o conhecimento de outra forma. Enquanto o sábio ele utiliza o conhecimento para um fim em si mesmo, ele quer reter o conhecimento para ele, não necessariamente para um fim materializável, o mago ele sempre vai usar daquele conhecimento para materializar alguma vontade, algum plano, algum desejo, atingir uma transformação, mas o conhecimento nunca fica retido no seu estágio inicial. E por ser um conhecimento tão dinâmico, ele se movimenta tanto em relação ao que ele tenta atingir, um objetivo, meta, enfim. Ele é muito diferente de um conhecimento assim, não é um conhecimento que você adquire em uma hora lendo a Wikipédia, por exemplo. É um conhecimento construído, de camadas, por isso que os magos, numa associação assim cultural ou fantasiosa, existe uma ordem, existe um nível de aprendiz, ele vai passando de nível e se torna um sacerdote, enfim. Mas o conhecimento do mago, nas nossas situações cotidianas, é um conhecimento que ele precisa de uma certa ritualística, ele precisa de uma disciplina maior, e ele é construído, ele não se adquire de uma vez só, por isso ele sempre começa como um aprendiz. É importante lembrar também que o mago, ele representa a junção do material e do imaterial, então frequentemente esse conhecimento, ele vai vir de uma fonte inacessível, ele vai ser raro, não somente porque ele é muito difícil de obter, como a gente já falou, não é um conhecimento que ele é obtido imediatamente, e porque, enfim, né, na literatura original, o conhecimento do mago, ele vem de um lugar oculto. Então, ele, por mais que tenha um fim materializável, o início dificilmente vai ser. Então, ele vai estar formando insights, ele vai ter uma conexão muito grande com o simbólico, ele é um arquétipo bastante intuitivo, de certa forma.
E ele vai materializar aquela intuição, ele movimenta, ele dinamiza aqueles insights até que ele se torne palpável. A manifestação assim mais baixa, esse arquétipo ele vai manipular a percepção das pessoas, ele vai ser um ilusionista, ele vai manipular a percepção daquele objeto em relação às pessoas sem criar nenhuma transformação real. Ele não está criando nada, ele está dando reframe numa coisa que já existe. E ele procura, desse jeito, atalhos na experiência da transformação, mas ele não participa ativamente dela. E, na realidade, a gente vê essa imagem refletida desse ilusionista, que é uma potencialidade mais baixa do mago, em charlatães, em pessoas que usam, que prometem fórmulas e transformações muito rápidas, muito absurdas, se aproveitando sempre das vulnerabilidades e da sugestão daquelas promessas para outras pessoas. Então, o ilusionista ele também tem a característica do mago de transformar, porque ele vai estar manipulando, mas ele vai estar manipulando da forma mais baixa que existe, que é manipulando uma percepção e não transformando de fato. Uma outra manifestação negativa do mago, ele se dá num estado de passividade e instabilidade em relação à diligência de se obter o conhecimento. Alguém que tem o interesse inicial na ideia, tem interesse inicial em desenvolver uma habilidade, sabe? Tem toda aquela inspiração, que é uma coisa do mago, mas conforme as coisas vão se tornando mais difíceis de obter, aquele conhecimento vai se tornando mais difícil, mais árduo, ela desiste. Aquela tarefa, aquilo é deixado de lado, até que vai surgir uma outra ideia que também vai ser deixada de lado. Roosevelt se referia a pessoas assim como indivíduos tímidos e frios que não sabem nem ganhar e nem desistir. Uma manifestação muito interessante desse arquétipo na mídia é no filme do Doctor Strange, em que a gente vê um homem que ele é totalmente orientado para o conhecimento concreto, para a realidade material. Ele tem sempre seguido por aquela lógica objetiva, palpável, visível e da experimentação, bem conhecimento científico de fato, como a gente normalmente concebe. E ele, enquanto cientista, o Dr. Strange, ele perde aquela potencialidade de manipular o conhecimento de uma forma tão palpável, já que ele perde o movimento das mãos. E ele tem que conceber uma nova forma de conhecer, enfim, né, realizar as potencialidades dele. São nessas situações específicas que o arquétipo do mago acaba se manifestando. Como a gente vê, ele não é exatamente o arquétipo do mago, mas ele está tendo aquele arquétipo manifestado nessa parte da história da vida dele. E deixando de lado o conhecimento concreto, científico, que ele normalmente era orientado, ele procura uma outra fonte de conhecimento bem original do mago, que é aquele conhecimento oculto, aquele conhecimento às vezes místico, espiritual ou simbólico, já que na história a gente está vendo uma representação bem original do arquétipo. Ele vai atrás desse conhecimento, que é muito diferente do tipo de conhecimento que ele consumia, e ele tenta manipular aquele conhecimento a fim de realizar as potencialidades que ele tem. Como eu falei anteriormente, o tipo de conhecimento do mago, ele precisa de uma grande abertura intuitiva, de uma interpretação simbólica. Então, no filme do Doctor Strange, inicialmente, quando ele tem contato com os monges, com a ordem, ele tem que abandonar aquela concepção de mundo que ele tinha, que era muito literal, muito orientado ao concreto, para que ele pudesse se abrir a esse tipo de conhecimento e obter uma transformação, uma realização daquela realidade que, enfim, era a que ele existia. Quando ele começa a aceitar a origem desse conhecimento, então as transformações começam a ocorrer, ele começa a acessar mais o arquétipo do mago, e ele tem uma orientação muito o arquétipo do mago, no sentido de que ele é um grande estudioso, ele se apropria muito do conhecimento, ele realmente usa aquilo como uma ferramenta e tem a curiosidade, tem a diligência que é necessária para manifestar o arquétipo, que é diferente das manifestações baixas que a gente citou, que é de alguém que não tem a força de vontade de materializar o trabalho árduo para, enfim, ter a habilidade. Ele tem a habilidade, ele já manifesta essa parte do arquétipo do mago, e dentro do filme a gente vê ele interagindo com outras partes que são constituintes desse arquétipo, ou de qualquer experiência arquetípica. Ele lida com a sombra dele, que é o vilão do filme. Ele é um charlatão também, como a gente falou, é uma pessoa que manipula,
que usa do conhecimento que ele obtém para benefício próprio ou para fins muito egoístas. E ele tem que ser confrontado com a sombra dele, porque toda a experiência arquetípica ela precisa ser total para ser associada. Então a gente tem essa experiência. O arquétipo do mago ele lida muito com a dinâmica mentor e aprendiz. No caso, o Strange ele era o aprendiz e o mentor dele era a anciã. E a anciã no filme, ela já representa esse arquétipo mais maduro. Tanto que ela tem uma aparência bem andrógena, então masculino e feminino já foram associados dentro daquele arquétipo. E é muito simbólico também quando ela chega a morrer no filme, porque é uma parte do self, da nossa identidade, que precisa ser destruída. O arquétipo do mago, quando ele atinge uma transformação total, ele deixa parte dele mesmo para trás. Então, quando chega nessa parte da experiência arquetípica, na parte de deixar, na parte da transformação, aquela coisa bem simbologia do Ouroboros, da cobra que troca de pele, a gente precisa aprender a deixar para trás, a deixar uma parte nossa para que a transformação seja total, a gente consiga materializar aquela potencialidade. Se a gente não consegue ter esse desprendimento, então fica pela metade do caminho, a gente fica um mago pelo meio. No filme, dentro da experiência arquetípica de precisar de ser deixado de lado para que outra coisa seja criada, seja transformada, esse momento é muito representativo. Então ele passa esse momento, ele consegue ser um indivíduo que já está associando aquele arquétipo, e ele consegue manifestar isso de formas mais independentes e mais criativas. A forma mais fácil de entrar em contato com esse arquétipo, de uma forma mais simples, é criar uma intersecção através de um conhecimento abstrato, entre um conhecimento abstrato e um fim material através da diligência. A diligência, nesse caso, é fundamental, é decisivo para o processo de associar esse arquétipo. Meditação, desenvolver uma habilidade, ensinar alguma coisa para alguém ou ser aprendiz são formas bem fáceis de conseguir acessar esse arquétipo através dos critérios que a gente falou. A vida simbólica ela é imprescindível para o mago ser associado na psique. Os conhecimentos mais padrões do mago, o conhecimento que ele obtém, ele deriva justamente de interpretar esse simbolismo no dia a dia. A diligência sem uma abertura simbólica, ela acaba castrando, ela acaba limitando e restringindo a criatividade do arquétipo. Se a gente quiser ter uma transformação total, que seria a maior potencialidade desse arquétipo, a gente precisa ter uma abertura criativa primeiro, como é o caso dos sonhos, por exemplo. Senão, a experiência do mago, ela deixa de ter o contato entre o imaterial, entre o abstrato, fica só retido na realidade concreta, e a gente volta à estaca zero, que seria onde o próprio Dr. Strange, citado no exemplo desse vídeo, estava. Eu agradeço muito a quem assistiu até agora, e se vocês tiverem sugestões, podem deixar aqui. Até o próximo vídeo.